Olá pessoal, eu aqui de novo com mais um vídeo e aqui eu voltei um pouco ao assunto do tópico 1, né, onde eu coloquei essa lista. É uma lista que, bom, não foi digitada por mim, mas estava disponível aqui nos materiais, que é só uma lista para que vocês exercitassem um pouco mais a, o cálculo de derivadas, certo? De função implícita, função ou regra da cadeia e assim por diante, tá certo? Bom, eu resolvi fazer esse exercício 3. Determine a reta tangente e normal a elipse x² mais y² sobre 4 igual a 1 no ponto P igual a meio raiz de 3. Ok? Bom, eu vou sair aqui desse arquivo e pegar um outro onde eu fiz a conta. Onde é que está? Está aqui. Não, aqui eu ainda tenho que tirar isso aqui daqui. Pronto. Aqui. Pronto. Resolveu. Ok, então aqui é o seguinte, né? A gente começou com aquela cônica, né? Que é uma elipse. Tá aqui. E o objetivo é encontrar as retas tangente e normal a essa cônica nesse ponto. Ponto meio raiz de 3. Obviamente, esse ponto ele tem que pertencer à elipse. Então aqui eu fiz uma continha só para mostrar para vocês que de fato esse ponto P pertence a C. Porque você faz a conta aqui. Pega a primeira componente ao quadrado mais a componente y, é raiz de 3 ao quadrado dividido por 4, isso aqui dá igual a 1. É só fazer uma continha e ver que dá igual a 1. Tá. Bom, mas aí vamos voltar à equação e vamos encarar essa equação aqui. Mas nessa equação vamos encarar o y como função de x. Então vamos fazer a derivação implícita dessa função y. Aqui dava até para explicitar y, mas não é tão vantajoso fazer isso agora. Vamos fazer a derivação implícita. Então aqui eu fiz a conta. Tá? Então aqui vai ficar a derivada do x ao quadrado dá 2x. Depois a derivada do y ao quadrado sobre 4 vai ser 2y sobre 4 vezes a derivada do y ainda. Então vezes o y'. Tá? Igual a zero. Igual a zero porque a derivada do 1 é igual a zero. Bom, e aí eu fiz umas equivalências. Aqui eu quis enfatizar para vocês que sempre que vocês colocam o y, esse y é uma função do x. Então eu coloquei, ao invés de escrever só y, eu escrevi dizendo que o y é a função do x. E claro, o y' também é a função do x. Só repetir o que estava ali acima. Na verdade, bom, eu simplifiquei, né? O 2 pelo 4, que deu esse 2 aqui no denominador. Ok, dá igual a zero. Pronto. E lembrando que o y de meio é igual a raiz de 3, né? A gente está interessado no ponto meio, raiz de 3. A componente x igual a meio e a componente y igual a raiz de 3. E aí você substitui nessa equação o x por meio e o y de meio vai ser substituído por raiz de 3. E aí quando você faz a conta, você encontra quem é o y' de meio. O y' de meio, você vai encontrar que é esse cara aqui. Tá certo, né? Passo o 2 para lá, menos 2 sobre raiz de 3. Então é isso. Bom, mas quais são os ingredientes mais importantes para encontrar a reta tangente? É a inclinação, que é dado pela derivada, e o ponto, ok? E isso nós já temos o ponto, que foi dado inicialmente,
e já temos também a derivada. Então, é só olhar a fórmula da equação da reta tangente, que vai ser dada por isso aqui. Só um detalhe nessa fórmula, que eu estou usando y para duas coisas. Esse primeiro y ele está sendo usado como uma nova variável. E esse y de meio é como se fosse a função y de x que a gente descobriu ali acima. Tá? Então, mas tirando isso, tá ok a equação aqui. Então, é y menos o y de meio é igual a y' de meio vezes x menos meio. Então, o y de meio é raiz de 3, tá certo? E a equação fica assim, tá? Bom, não tem nenhum problema você deixar essa equação exatamente como está, certo? Mas muitas vezes a gente quer escrever a equação da forma y igual a x mais b. Aí, se você quer fazer isso, é só fazer algumas contas, né? Fazer uma distributividade aqui, uma distributividade, e aí você vai chegar nessa expressão aqui. Aqui eu ainda fiz uma racionalização do denominador, né? Multiplicando por raiz de 3 no denominador e por raiz de 3 no numerador, nessa parte aqui que tem o x. Tá? Então, quando você multiplicar por raiz de 3, numerador e denominador, você vai obter exatamente isso aqui, certo? E, bom, acho que é isso, tá? Então, a gente fica com essa equação que é a equação da reta tangente. Mas, repito, não teria problema nenhum você ter ficado só aqui nessa parte. Ok, deixa eu voltar então aqui um pouquinho, tirar esses não saíram. Vamos falar da equação da reta normal. O que muda da equação da reta tangente para a equação da reta normal é só o coeficiente angular. A única coisa. Eles terão que passar pelo mesmo ponto. Tá? Aqui, na reta tangente, o coeficiente angular é y' de meio. A reta normal, ela tem que ser uma reta que seja perpendicular à reta tangente, passando pelo mesmo ponto. Então, a única coisa que vai mudar vai ser esse coeficiente angular, que vai ser exatamente o oposto do inverso. O oposto do inverso do coeficiente da reta tangente. O que é o oposto do inverso? É você colocar um sinal de menos aqui, colocar um sinal de menos e inverter o coeficiente que você tinha antes. Você tinha y' de meio lá em cima, aqui você vai colocar 1 sobre y' de meio e colocar um sinal de menos na frente. Essa vai ser a equação da reta normal. E aí você só substituir. Ali acima nós tínhamos menos 2 sobre raiz de 3. Então aqui a gente vai ter raiz de 3 sobre 2, que vai ser o coeficiente. E essa vai ser a nossa equação da reta normal. Mas se quiser também escrever na forma y igual a x mais b, é só desenvolver aqui fazer umas continhas para você chegar na equação, né? É importante fazer essas continhas porque às vezes vocês estão com um questionário em que a questão é de marcar, e aí você talvez não encontre essa alternativa exatamente como está aí. Mas se você desenvolver isso aqui, você pode chegar na alternativa que está lá na questão. Então é importante que você também faça esse desenvolvimento depois. Ok, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar sobre... sim, esqueci de outra coisa. Essa aqui é a parte mais importante. Que é o seguinte, você tem como visualizar essa reta tangente também. Você pode usar o GeoGebra. Eu até fiz as contas já. Deixa eu pegar aqui. Tá? E você pode definir ali acima. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Não, sei que eu estou no GeoGebra e não vou conseguir destacar para vocês. Mas você define a sua cônica, né? Que é x² mais y² sobre 4. Ele colocou 0,25 ali.
vezes y quadrado é a mesma coisa, igual a 1. Então você obtém essa cônica aqui, certo? Você define o ponto A, que é esse meio raiz de 3. Observe que esse ponto está exatamente sobre a cônica. E o que mais? Deixa eu ver se dá para eu... eu tenho um lápis aqui. Pronto. Pronto. E aí você pode definir com a função tangente, que está aqui, ó. Não sei se dá para... Não dá para riscar ali, não. Na função tangente, você fica tangente, aí você coloca o ponto e bota a cônica. Tá? E automaticamente ele vai dar essa reta aqui para você, que é a reta tangente, a cônica, tá? E a outra aqui abaixo, essa daqui, bom, quando eu mexo aqui ele começa... Bom, eu tô no GeoGebra aqui, não dá para explicar muito bem, mas aqui essa G que eu coloquei aqui abaixo é exatamente a equação da reta normal que nós tínhamos descoberto lá fazendo as continhas, e dá essa reta aqui, né? Ok? Então é isso. Dá para você visualizar isso aí. Ok? Bom, é isso que eu tinha para falar. Observa um detalhe, né? Quando você olha para a cônica, para a elipse, obviamente essa elipse aqui, ela não é gráfico de nenhuma função. Mas o que dá para perceber é que se você olha só essa parte aqui de cima, aqui é essa parte de cima, o que você observa é que ali acima é o gráfico de uma função. Então daria para você explicitar o y, né? E observe que essa parte de cima é y positiva. Então certamente daria y igual a raiz quadrada de alguma coisa aí. E essa seria a função que tem esse gráfico que está sobre a elipse. Essa parte de baixo já é o gráfico de uma outra função, que é exatamente o oposto da que está acima, né? Ou seja, embora a elipse toda ela não seja o gráfico de uma função, você pode pegar pedaços dessa elipse que são gráficos de função. Então você está falando de reta tangente ao gráfico de alguma função que é dada implicitamente por aquela equação. Ok? E reta normal também, né? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, vocês postam lá no fórum ou mandam mensagem diretamente para mim. Tá bom? Bons estudos para vocês aí.